Livro Onde Está Deus Durante a Minha Tempestade, de Kenneth Wayne Hagin. Continuação do capítulo 6. Onde fica a sua confiança em tempos de angústia? Veja o comportamento de Davi ao ouvir as ameaças de Golias. 1 Samuel 17:32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Golias foi arrogante. Entretanto, Davi confiava em Deus e não apenas em si mesmo. E por isso tinha uma força e a determinação interior maiores do que o gigante. As atitudes orgulhosas de Golias eram vazias. Nada do que ele disse se fundamentava na verdade, mas sim na própria força e conquistas anteriores. Por outro lado, as declarações de Davi se firmavam na verdade do Altíssimo, em quem ele depositou completa confiança e fé. Enquanto Davi dependia de Deus para respaldar as suas palavras, Golias só podia contar com ele mesmo e com as próprias habilidades. Na verdade, o jogo não estava nem empatado. Davi entendeu o papel dele nos planos do Altíssimo melhor do que qualquer guerreiro de Israel. O homem segundo o coração de Deus compreendeu a aliança com o Senhor e teve um real viver com ele. Ou seja, Davi não conhecia Deus apenas de ouvir o ensino da lei ou por meio de experiências alheias. Ele tinha uma experiência pessoal com o Todo-Poderoso. 1 Samuel 17, do 33 ao 37. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Davi não se voltou para Deus apenas quando se viu diante de um gigante no calor da batalha. Ele caminhou com o Senhor mesmo quando pastoreava o rebanho do pai. Davi contou ao rei Saul como defendeu esse rebanho contra um leão e um urso. Versículo 34 e 36. Aquele jovem pastor estava preparado para o combate devido às experiências que teve com o Altíssimo no passado. A coragem nasce da fé sólida e da forte crença em Deus e na sua justiça, mesmo em tempos difíceis. Com certeza, Davi cresceu ouvindo sobre os feitos poderosos do Senhor. Quando as ovelhas do pai estavam em perigo, a fé de Davi entrava em ação e assim ele experimentava vitórias em meio aos desafios. Ele não fugiu ao ver o leão nem ao ver o urso. Pelo contrário, assumiu uma atitude porque conhecia Deus e sabia que o Senhor o ajudaria. Esse foi o motivo pelo qual ele teve tanta confiança para dizer a Saul: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Versículo 37, parte A. Armas feitas sob medida para a sua vitória. Saul permitiu que Davi enfrentasse o gigante. Ele vestiu o jovem com a sua própria couraça e colocou-lhes um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada na armadura de Saul e tentou andar. De repente, ele parou e falou: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. 1 Samuel 17:39, parte B. Esse mesmo trecho
na nova versão internacional, é: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então, ele tirou a armadura. Não tinha como Davi utilizar o que era de outra pessoa. Ele queria usar o que funcionava para ele. Durante o serviço militar, presenciei uma situação parecida, da qual nunca vou me esquecer. No nosso pelotão, havia um rapaz que crescera nas montanhas do estado de Kentucky, nos Estados Unidos. O regimento sempre treinava com um fuzil semiautomático. O sargento explicava como usar a mira da arma quando percebeu que o companheiro do Kentucky não estava prestando atenção. O sargento repreendeu e o jovem perdeu a calma, retrucando: eu acerto um alvo ínfimo a mais de 40 metros de distância com um calibre muito menor. O senhor consegue? No exato momento em que o soldado disse isso, o tenente que se aproximava sugeriu aos dois: vamos fazer uma pequena competição. No campo de tiro, eles fixaram os alvos e o tenente disse: vocês podem mirar no alvo do jeito que quiserem. O sargento atirou primeiro. A capacidade do cartucho das armas era de 8 cápsulas. Ele passou o cinto em volta do braço e deitou-se da maneira adequada. O sargento disparou 8 vezes, acertando metade no centro do alvo. Depois foi a vez do jovem soldado. Ele lambeu os dedos 2 vezes ou 3 vezes, como se verificasse a direção do vento. Em seguida, posicionou-se e esvaziou o cartucho, os 8 tiros atingindo bem o centro do alvo. Ninguém mais deu instruções àquele soldado sobre o uso de uma arma de fogo até o fim do treinamento. No momento da formatura, ele recebeu várias homenagens por sua pontaria, alcançando a melhor marca, não só do nosso pelotão, mas de todo o batalhão. Aquele jovem recebeu inclusive uma citação especial do comandante do batalhão. Mais tarde, ele nos disse: eu nunca nem usei mira, pois a do meu rifle está quebrada e não a troquei. Caço com o meu pai desde bem jovem. Não me lembro de alguma vez termos comprado carne naquela época, pois era comum a prática da caça em uma floresta da região. Tal qual Davi, aquele soldado utilizava experiências passadas para conquistar vitória no presente. Ele não se garantia na vivência de outra pessoa, e tampouco nós devemos agir assim. É muito bom ser encorajado por experiências alheias, mas precisamos ter as nossas. Apenas conseguiremos isso se trilharmos um caminho pessoal com Deus. Na passagem em João 8,32, lemos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em outras palavras, não basta ser verdade para libertar. É a verdade que você conhece que realmente liberta. O conhecimento do outro pode ser fonte de inspiração ou socorro durante uma adversidade, mas quem não aprende a própria verdade fica em desvantagem. Só é possível combater gigantes na vida com o conhecimento pessoal do Senhor e da sua palavra. Por isso é importante ler, estudar e meditar até que as Escrituras sejam parte da sua vida, não apenas na mente, mas no espírito. Vanglorie-se no Senhor, não em si mesmo. Continuemos a leitura do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. 1 Samuel 17, do 42 ao 44. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. O gigante filisteu era orgulhoso. Ele se sentiu insultado quando viu a atitude de Davi e percebeu que se tratava de um jovem e não de um guerreiro. Com raiva, Golias amaldiçoou Davi.
Como Davi reagiu? Ele retribuiu com insultos ou fez ameaças inúteis ao gigante? Negativo. Ele confiou no que Deus faria. 1 Samuel 17, do 45 ao 47. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Davi falava de uma maneira que evidenciava a aliança que ele tinha com Deus. O jovem nunca fez uma única declaração, exaltando a si mesmo e descartando o Senhor. Já ouvi cristãos declararem que iriam invadir os portões do inferno e travar uma batalha espiritual com o diabo. Eu entendi o que queriam dizer. Nem mesmo eles acreditavam que enfrentariam algum gigante apenas com a própria força. Entretanto, quem luta o bom combate da fé precisa ter o cuidado de dar a Deus toda a glória. A Bíblia ensina que o orgulho antecede a queda. Ver Provérbios 16, 18. O descuido pode levar alguém a pensar que é um tanto quanto especial em se tratando de batalha espiritual. Talvez a pessoa esqueça que Jesus é o único que, por meio da morte e ressurreição, invadiu os portões do inferno e derrotou o maligno em prol de todos. O nosso papel é permanecer firme na fé pela obra de Cristo. Quando agimos assim, os nossos combates são do Senhor. Se nos mantivermos fiéis à sua palavra infalível, Deus guerreará a nosso favor. 1 Samuel 17:48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Quando o filisteu foi em sua direção, Davi correu até ele. Ele não desafiou o gigante com a própria força, e sim com a do Senhor, dependendo de que Deus lutasse no lugar dele. A palavra de Deus na batalha. Como se manter no ataque. Muitas vezes, frente à investida do maligno, o cristão, de modo passivo, espera o ataque ou então foge apavorado, sem oferecer resistência. Depois se pergunta por que Deus não faz algo a seu favor com relação ao inimigo. Entretanto, um versículo no Evangelho de Tiago afirma: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. O agente desse trecho é vós. Em outras palavras, o Altíssimo está dizendo: enfrentem vocês o diabo, e ele fugirá de vocês. Temos permitido que o maligno nos coloque para correr, quando nós é que deveríamos enfrentá-lo e ele correr. Os treinadores sempre orientam aos boxeadores: você tem de dar o primeiro golpe. Ou seja, não devemos esperar que os nossos adversários espirituais ataquem primeiro. Quem tem a palavra de Deus no coração precisa declamá-la e colocar na ofensiva. Davi agiu assim, e nós sabemos como a história terminou. 1 Samuel 17, do 49 ao 52. E Davi meteu a mão no alforge, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi,
e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, de Saarim até Gate e até Ecrom. Os gigantes, entre aspas, não têm autoridade sobre a vida de quem anda com Deus. Todavia, enquanto você viver no mundo natural, eles tentarão confrontá-lo e desafiar a sua fé e confiança no Senhor. Como dito antes, o inimigo provoca você a fim de confirmar se você acredita mesmo no que afirma acreditar. A sua fé no Altíssimo e na Palavra são apenas conhecimento intelectual e afirmações vazias? Ou você vai partir para a batalha quando o maligno tentar destruir ou aprisionar a sua vida? Com a Palavra de Deus no coração e nos lábios, é possível enfrentar os gigantes da vida e combater qualquer adversário espiritual, glorificando o único que luta e vence as nossas batalhas.